Olá, pessoal. Bem-vindos ao Boas Opções. Este é o nosso simpático vídeo semanal, tá? Eu sei que está no meio do feriado, muita gente ainda não está nem pensando em mercado e essas coisas e tal, e tudo que eu quero pensar é em churrasco, bebida, cerveja, talvez praia, depende de onde você esteja, ou até só em dormir, dormir, dormir. Muita gente também aproveita para isso. Seja como for, nós não estamos aqui no nossa labuta, no nosso trabalho. Bom, ontem foi. Estamos no meio de um feriado prolongado, então o dia de ontem foi um dia que usualmente é um dia de baixo volume. Esses dias que são enforcados, né? Costumam ter um baixo volume, costumam ser dias assim, que a gente não leva muito em consideração. Porém, ontem não foi bem assim, não, tá? Ontem, se vocês podem observar aqui, o volume não foi assim muito baixinho. Esse aqui foi o feriado nos Estados Unidos, foi segunda-feira. Olha a diferença desse volume para esse. Teve bastante volume no dia de ontem. E esse aqui é um candle que eu gostaria de ignorar, ou melhor, não é que eu gostaria de ignorar, que eu usualmente não levo em consideração nas minhas análises. Mas um candle que tenha esse volume, eu levo, tá? Eu levo em consideração sim. Não dá pra gente simplesmente tirá-lo da tela e ignorar. E aí o mercado resolveu fazer das suas, tá? Depois de não conseguir passar dos 112% desta gigantesca congestão de vários anos, tá? Mas isso aqui a gente também, tudo foi sinalizado ao longo do tempo. Quem seguiu aqui o aprendizado que a gente tem no canal, não se deu mal aqui, não passou sufoco, e ainda pegou boa parte dessa descida até a região de suporte e ainda deu um repique aqui dessa coisa. Depois disso, o troço embolou. E vinha embolado até ontem. Tá? Eu ainda coloquei, se eu não me engano, foi na quinta, não lembro que dia foi, falando disso aqui, falando, olha, isso aqui pode ser uma nova congestão pequena. Tinha elementos para isso, um, dois, três, quatro, cinco toques. Mais do que suficiente para definição de uma congestão. E aqui nós falamos, olha, não nesse candle, mas nesse aqui, fala, olha, isso aqui já começa a querer buscar o outro lado. Pois é, buscou o outro lado e não parou. E não parou, rompeu o outro lado. Tá? Fechou ontem abaixo dessa região e agora essa pequena congestão, ela sai da minha tela e eu começo a olhar, obviamente, o suporte mais próximo. É esse, né? Mas o cenário é cainte, vamos dizer assim. Houve a tentativa de subir, vários testes nessa mesma região aqui em torno dos 118 mil pontos, 118 e uns trocados. Não se sustentou, perdeu a, esse fundo aqui da tal congestão. E óbvio, tem aqui o suporte, mas não fica com cara de que vai parar aqui não, tá galera? Não fica com cara de que vai parar aqui. Óbvio que suporte é suporte, mas não tá. Esse tipo de cenário aqui costuma ser um cenário que traz movimentações mais prolongadas. Então, eu pensaria muito seriamente, além do que nós temos essa congestão gigante aqui, cujos 50% dela, ou seja, o alvo intermediário, quem vendeu ali em cima, quem vendeu aqui por ser congestão, quando foi, voltou para meio de congestão. Quem vendeu aqui, ou aqui nessa região, em qualquer canto, tem o alvo, 50% da congestão nessa linha azul, que está juntinho da média de 200. E o outro alvo aqui embaixo. Tá traçado. Essa linha aqui não é a média de 200, aqui é uma linha traçada da congestão em si. Então, esse movimento começa a ensaiar, a não ser que haja um dia seguinte, uma segunda-feira, assim. Mas tem que ser um troço muito vigoroso, tá? Vai ter que ser uma coisa muito vigorosa aqui, como isso, para tirar o conceito de que esse troço tá com cara que vai buscar essa região aqui mais para baixo. Ficou feio, ficou bem feio isso. Tá? Sei que é difícil fazer previsões e não, e nem é a nossa ideia fazer previsões para o futuro, porque não é esse o jogo. O jogo é seguir o gráfico e o gráfico está apontando para baixo. Então, fiquem atentos nisso. Esse é o diário, mas a gente tem que ver o semanal. O semanal, geralmente, ele é mais fácil. Tá? No semanal, eu vou tirar todos os desenhos para não atrapalhar um pouco. No semanal, ele geralmente é bem mais fácil. Observa aqui. Tinha a congestão, estava aqui desenhada ainda agora. Tentou romper, não conseguiu. Esse era um candle vendedor. Esse também era um candle vendedor. Se o cara não operou vendido quando perdeu esse candle, ele poderia operar vendido na perda desse outro candle, do 31. Qualquer um dos dois seria válido. Eu até, pessoalmente, teria dificuldade de operar aqui, vendido só nesse. Mas eu operei nesse aqui.
E, aliás, estou operando nesse aqui ainda através de opções, conforme eu já venho falando com vocês há semanas. Eu trabalho com gestões. Eu sou um cara que vejo congestões e trabalho com gestões. Você observa que isso aqui, ó, voltando com as linhas, é do topo da congestão. Tentou romper, não conseguiu. A perda a gente opera vendido. Tá? Vou tirar os desenhos de novo. Desceu até a média de 20, tentou subir, não conseguiu. E essa semana voltou a perder o que no anterior, mas não perdeu a média de 20. Pelo semanal, o, o trade vai acontecer se perder a média de 20. Tem que fechar abaixo da média de 20 para a gente dar sequência. Infelizmente, às vezes isso acontece muito longo. Aqui assim. É a parte ruim de ser previdente. Quando você é previdente, quando você joga pelo seguro, você está sempre um pouco atrasado. Faz parte da vida, né? Quem joga muito ousadamente, quem apela e vai logo lá na frente, quer ser um dos primeiros, se dá certo, o cara arrebenta de ganhar dinheiro. Mas frequentemente vai dar errado muito mais vezes do que o cara gostaria. Então, ser prevenido não custa nada. Aqui, dá sinal de venda? Não. No semanal não tem sinal de venda ainda. Se romper aqui em cima é sinal de compra, porque isso é uma correção dentro do movimento de subida. Mas se fechar abaixo da média de 20 e perder, aí é sinal de venda. Portanto, no semanal do índice futuro, não tem trade. Teve trade aqui, mas de volatilidade, né, quando tocou na média. Aqui, o primeiro toque na média faz isso. Já o segundo toque ele é mais duvidoso. O terceiro ele falha muito, muito, muito. Portanto, não tentem operar isso, esses três de volatilidade já muito mais longos. Não tentem. Tá? Mas aqui não tem trade por enquanto. Ou lá, ou cá e por enquanto nada. Então o índice futuro no semanal, ele é para não fazer nada por enquanto. Vamos ter que aguardar o desenvolvimento nos próximos dias. O dólar, que voltou a buscar aquela região. Voltamos a desenhar aqui. O dólar durante a semana fez essa movimentação aqui, ó, isto, inside bar, isto, inside bar, tá? Deixa eu confirmar que é essa semana mesmo, porque... Não, esta semana foi esse aqui. Sexta-feira da outra semana tinha sido isso. Inside bar, gap no dia, quando volta do feriado americano, gap, e uma movimentação de subida, mas uma movimentação de subida, cara, sem... Assim, é aquele negócio. Tá subindo, não tem dúvida, e tá subindo. Está se aproximando da resistência. Tá ali, máxima do contrato anterior, aquela linhazinha vermelha. Mas, como eu disse da outra vez, quando fez o gap, muita gente já teria operado. Aqui, o pessoal ousado teria operado aqui. O alvo era razoavelmente curto para o cara operar, dado que o stop estava aqui embaixo. Quem opera por inside bar poderia ter operado isso aqui. Não é o cenário propriamente dito de inside bar, porque o inside bar exige que tenha uma movimentação clara anterior. E aqui não era, apesar desse candle ser um candle típico de ignição, isso aqui não é uma movimentação clara. Até esse ponto aqui, ó, isso não era uma movimentação clara, não é? Está longe de ser claro. Isso aqui é um bolado. Mas algumas pessoas podem ter operado isso aqui como inside bar ou como um gift, né? Porque esse sendo um candle de ignição, forma aqui essa situação e isso aqui aciona um gift, né? Mal ou bem, isso aqui rompeu a máxima desse candle, o cara operaria. Então quem operou aqui tem alvo ali. Quem não operou, ficou esperando mais, vamos dizer assim, mais conservadoramente, os rompimentos começam a ficar muito curtos, tá vendo? É tudo muito curto para esse alvo. Difícil de operar. Então o dólar no swing trade também não está simples de operar nessa fase especificamente, a não ser para quem foi bem ousado, porque o alvo é curto e os candles não estão muito animadores. Tá vendo? Isso aqui não é um cenário animador. A resistência está ali, então, volto a dizer, no meu swing trade eu não vejo também. Quem não fez esse tipo de trade aqui bem ousado, eu não faria grandes coisas. No semanal, o cenário que é de queda desde aqui de trás, queda. Houve um repique até a média, cedeu. Tá? Então, volta até a média, cede e aqui tinha que ter follow through. Acionou a venda. A grande sacanagem é essa, que aqui
acionou essa. Aqui era o cenário vendedor, não tem dúvida de que isso aqui era um cenário vendedor, tá bem? Mas acionou a venda, no semanal acionou. Então o cara que vendeu aqui está tomando sufoco, tá? Tá tomando sufoco. O stop dele, no mínimo, pior das hipóteses, tinha que estar acima dessa resistência, tá? Idealmente longe, idealmente lá. Mas era muito stop para $1, né? Bastante coisa. Se o cara manteve o stop mais ou menos aqui em cima, tá se aproximando do stop do cara, o cara tá tomando um belo de um sufoco, mas ele tá no trade. Só que já há um fechamento acima da média de 20. Isso é ruim. Tá? Isso é ruim, porque teve o acionamento da venda, não deu follow through e já coloca um fechamento acima da média de 20, o que já faz o cara duvidar que o trade dele esteja certo. Não necessariamente você tem que esperar o stop ser acionado também. Só uma pausa aqui, pessoal. Um segundinho. Eu ouço frequentemente o pessoal falando assim, ou é alvo ou é stop. Não, cara, isso é uma tolice, tá? Isso é uma tolice, tá? Só quem não vive efetivamente no mercado é que vai poder falar esse tipo de bobagem. Por quê? Porque o cenário muda, as coisas mudam, certo? Então não é porque tem alvo ou stop e é assim, tem que ser assim. Calma, cara, isso aqui não é um concurso para ver quem tem aquilo maior. Isso aqui é uma situação em que você sozinho está lidando com ganhar ou perder dinheiro. Você não está em grupo. Você não está numa galera que vai te dar suporte. Não tem aqui uma multidão que se você se machucar o cara vai estar ali para te ajudar. Não, esse jogo se joga sozinho. E no jogo que se joga sozinho, se você quebrar a perna, você morreu. Imagina você na savana africana, tal, não sei das quantas. Aí você resolve bancar o machão e pula de algum lugar, ou faz aquelas coisas malucas que você vê nesses programas de Survivor Man. Survivor Man não, aquele era bom. Mas um outro aí, um falcatrua danado, e que o cara fazia uma opção de coisa e tal. Cara, aquilo é uma estupidez. Se o cidadão se machucar, se ele quebrar a perna, se ele tiver. Acabou, ele morreu. Ele só não sabe ainda. Então, no mercado, você não pode se dar o luxo de ser o machão, o fodástico. Comigo é assim, comigo é pá, bate na mesa. Porra! Não, 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 não. Não. Adaptação é o nome do jogo. Um jogo, volto a dizer, que você joga sozinho. Não tem nem plateia te olhando. Tá? Você está jogando você contra a morte. Então não fique de frescuras, não fique dando ouvido para essa pataquada que o povo fica falando por aí. Não, não, isso é tudo conversa fiada. O que acontece? O cara tinha uma premissa: tendência de baixa, retorno à média, perda. O cara podia ter vendido aqui. Se o cara não foi, se não vendeu aqui, ele esperou formar o candle, espera o acionamento, e o acionamento se deu aqui. Então, qual era a premissa? A premissa era: temos uma tendência de baixa com retorno à média e eu vou continuar a tendência. Né? Eu vou continuar operando na direção da tendência. Show de bola. Isso está acontecendo? Não, não está acontecendo. Tá? Isso não está acontecendo. O que está acontecendo? O mercado sinalizou a queda, negou a queda e agora negou a abertura desse candle. Candle esse que era o seu sinal de venda. Então aqui, embora o stop esteja no mínimo aqui ou lá, vamos dizer que o cara botou o stop lá. Pô, tá muito longe de acionar o stop. Sim, é verdade. Tá? Aqui também não está tão perto assim. Tá? Ainda tem alguma distância. Mas a premissa que te levou a fazer o trade não está se provando verdadeira. Isso quer dizer que você é obrigado a sair do trade? Não, você não é obrigado a sair do trade, nem longe disso. Tá? Mas é aquela situação que você fala assim, pô, eu vou permanecer num trade cuja premissa não está se revelando verdadeira porque eu tenho que ser o alvo ou stop? Não, você não tem. Tá? O jogo é seu. Você cria a forma de operar. Eu, pessoalmente, muitas vezes saio de trades assim. Eu prefiro sair. E caso isso aqui dê a continuidade do trade, vamos dizer, inverte, né? Pá, eu entro de novo no trade, como eu tinha pensado anteriormente, na direção que eu tinha pensado anteriormente, tudo direitinho. Levo esse stop, amargo esse prejuízo, que muitas vezes quem segura o stop lá em cima não vai sentir, claro. Mas fico tranquilo e saio do negócio e falo assim, pô, agora eu vou rever. Vou rever a minha posição. E rever o que o mercado me mostra. Porque o mercado vinha me mostrando uma coisa e ele mostrou um troço e não concretizou, porra. Né? Isso aqui não, a gente não é a ciência que você tem que dar certo. Vou voltar aqui no índice rapidamente. Como foi aqui no diário do índice?
como nós falamos nessa situação. Ah, mas aqui rompeu, ó. Rompeu. Rompeu ou não rompeu? Rompeu. Teve volume? Teve volume. Saiu da congestão? Saiu da congestão. Deu sinal? Deu. Teve continuação? Teve. Vamos dizer que o cara entrou aqui, ele não tenha esse conhecimento, ou não faça isso, ou não siga, não gosta dessa porra. E ele entrou aqui. Pô, quando ele entrou aqui, cara, e fez essa barra, deu o stop do cara? Essa barra deu o stop do cara? Não, porque o stop do cara estava no mínimo aqui embaixo. Mas quando fez essa barra aqui, ó, o cara olha e fala assim, pô, velho, isso era um rompimento. Voltou para testar o rompimento. Beleza. Até aqui tá bom. Volta. Tenta romper de novo. Não vai aqui, nesse candle aqui, por aqui. O cara podia ter aproximado o stop dele para cá. O cara tinha que sair. Porque a premissa do rompimento falhou. É o que eu estou falando em relação a isso. Tá? A ideia era a continuidade do movimento e nesse exato momento isso está falhando. Então, muita atenção nisso aqui. Não é obrigado a ficar preso no trade por causa que eu coloquei um trade em fulano ou beltrano ou ciclano e fica propagandando na internet que eu é alvo ou stop, porque a vida não é assim. Tá? Não existe preto e branco. Existe 1 milhão de cores nesse intervalo. Tá? Assim como não existe morrer ou matar. Existe, né? Você tem a opção de fugir. Faz parte da vida. E aliás, o covarde de hoje é o bravo de amanhã. É o cara que vai lutar a batalha amanhã. Tá? O que morreu hoje vai ter uma medalhinha, uma estatuazinha e acabou. Tá? Ano que vem ninguém lembra dele. Lembre-se disso. A Petro, ontem, o mercado caiu. O mercado vem caindo. Dias. E a Petro vem fazendo essa movimentação aqui para cima. Certo? Esse aqui foi o feriado nos Estados Unidos. Essa movimentação fez aqui uma saída. Eu até comentei na época. Isso aqui não é um candle de ignição, porque a posição dele não permite chamar de um candle de ignição. Tá? Ah, poderia ser um candle de exaustão? Não, eu não acho que seja um candle de exaustão, porque ele rompe essa leve congestão ascendente que tem aqui. Ele é o candle que faz esse rompimento. Candles de exaustão, ele não está fazendo esse tipo de coisa. Ele vem no fim do movimento. O movimento vem andando, 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 andando. Aí faz um candle, olha o volume, olha isso aqui. Aí faz um candle lá em cima que exagera o movimento. Verticaliza o movimento. Esse aqui não é um candle. Esse aqui vinha lateral, meio querendo fazer uma movimentação aqui assim, tal, tal. E isso aqui rompeu. Você pode interpretar como uma exaustão? Cara, é claro que sim. O que eu estou falando aqui não está escrito em pedra. Eu não sou Moisés que desço da montanha com umas pedras escritas por Deus, não. Isso aqui é só a minha opinião sobre o mercado. Você pode ter outra, diferente, divergente, pensar de outra forma. A ideia aqui é passar conhecimento, mas até naquilo que eu passo conhecimento e você discorda, há aprendizado. Quando a gente debate alguma coisa, mesmo que a outra pessoa tenha uma opinião totalmente contrária à nossa, ou muito diferente, você sempre aprende alguma coisa. E a ideia aqui é isso, é trocar esse tipo de ideia, vocês verem o que eu penso, para efetivamente fazerem uma melhora no que vocês pensam, seja concordando comigo, seja discordando. Tá? Então aqui, ó, não houve grande desenvolvimento, esse é um inside bar. Depois disso aqui praticamente não andou. Para a movimentação na Petro no diário, eu esperaria um rompimento no inside bar. Para quem opera inside bar, isso aqui é um maná, porque se não for o stop do cidadão, tá no mínimo aqui, tá? Ou idealmente depois desse gap, ou seja, é longe, é caro, tá? E quem opera inside bar tá aqui, só isso aqui de barra. Fica muito mais tranquilo. Então tem a oportunidade do cara operar isso aqui, mas continua sendo um cenário altamente comprador. No semanal, idem. Tá? Você observa que temos aqui esta congestão lá de trás, que foi rompida neste candle, nem deu oportunidade, em torno de 2/3 das vezes, ao rompimento, volta para testar antes de continuar. Aqui não deu essa chance, foi embora, tá? Fez uma movimentação, começou a exaurir aqui, esse é o exaurimento típico, voltou, nem perdeu a média de 9, não chegou na média de 20, muita força no movimento, novamente acionando o compra aqui, e está indo em firme, firme e forte. Aqui, dá para falar que isso aqui já é um movimento parabólico? Eu não diria. Bom, ou melhor, fica meio duvidoso, porque observa que a média de 9, ela vem numa certa inclinação. Aqui muito intensa, ela perde um pouco a inclinação graças a esse movimento, depois ela vem numa certa inclinação e aqui ela vem para cima, ela dá uma agudizada. Então, é questionável se aqui começa ou não começa um movimento parabólico em Petro.
tá? Mas os candles não são candles muito típicos de exaustão, tá? Porque existe o candle típico de exaustão e existe um conjunto de candles típicos de exaustão. Esses aqui não são. Tá? Eles não começam a diminuir o corpo e aumentar a sombra. Diminuiu o corpo, aumentou o corpo e a sombra é mais ou menos proporcional, não tem grandes aumentos. Tá? Então é ficar ligado. Tá? Se eu tivesse posicionado aqui pelo semanal, eu aproximaria meu stop de onde quer que ele estivesse para isso aqui. Por quê? Porque eu fiquei na dúvida se isso aqui é ou não é um movimento parabólico. Na dúvida, joga pelo seguro. Se você tem dúvida, joga pelo seguro. Não é crime, não é feio, não é. Porra, não é assim, não é dar tapa na avó, não, tá? Quando você entra de novo num trade pelo qual você foi retirado. É frequente que o mercado te retire de um trade. Aí você fala, pô, sacanagem, me tirou. Mas no lucro, tô no lucro. Agora ele continua naquele momento. O que eu faço? Eu entro de novo, pô. Não, é feio. Não, volto a dizer, o jogo aqui é só seu. Você não está jogando para a plateia, você não está jogando pro influencer. Você está jogando a tua grana e a tua vida, né? Porque muitas vezes isso aqui pode comprometer a vida e a saúde das pessoas. Então, muita atenção. Eu aproximaria porque aqui dá uma certa impressão de que está começando a agudizar o movimento. Mas não é claro. E na falta de clareza, o que eu aconselho é jogar pelo seguro. Então, onde tiver o seu stop, puxa ele para cá assim, ó, e fica atento. Você pode puxar o stop ao invés de pelo semanal, né? Você bota ele ali pelo semanal e vai conduzindo pelo diário. Não pelo 60, que não tem o diário, fica normalmente aqui. E vai conduzindo pelo diário. Entendeu? Muitas vezes é uma forma interessante de subir. Ou, para aqueles que são muito mais conservadores, deixa pela média de 9, por exemplo, aqui embaixo. Mas você deixa muito dinheiro na mesa, né? Nesse caso aí, mais de 10%. Ok? Bom, agora vamos falar sobre Vale, que é o patinho feio da história. Ontem eu postei até no Instagram uma coisa seguinte. E aí, você é otimista ou é pessimista? Eu postei isso aqui. Otimista ou pessimista? Esse copo tá meio cheio ou tá meio vazio? E aí, pra você, como é? Você é o cara que sempre vê assim oportunidades, né? Ou é o cara que olha e fala: "Ah, meu Deus, vamos morrer todo mundo e já vamos começar a preparar aquele plano funeral que o pessoal paga por mês". Aquilo eu acho uma coisa muito peculiar. O cara paga durante 20 anos o seu próprio funeral. Realmente tem que ter uma personalidade muito específica para para fazer isso, né? Mas tudo bem, não é? É cada um na sua. Vamos lá. E aí? Vale voltou a fazer uma sacanagem, tá? Ela veio de novo nessa região desse gap que não está fechado. Ela chega na região do gap, tá? Aqui na parte bem inferior dele, como tinha feito aqui, e não se sustenta. Tá? Foi e fez. Na outra vez fez isso. Dessa vez fez isso e agora. Até aqui estava tudo bem. Isso aqui é um outside bar. Então era um candle que eu já ia falar para muita gente. Ó, se você está posicionado, é hora de você ficar esperto. Porque outside bar é sempre a antecipação de uma puta de uma sacanagem. Tá? Então fiquem sempre muito atentos a outside bars. Porque, cara, o que eu já apanhei de outside bar nessa vida é uma grandeza. Então toda vez que tem um, eu fico muito ressabiado. Mas se o cara puxou o stop para cá, foi pro lado, não teve o que fazer. Tá? Se o stop do cara estava aqui na parte superior do gap, ele foi acionado no stop ontem. Se ele botou na parte inferior do gap, que é mais inteligente, mas mais caro, ele não foi acionado. Então o movimento foi, voltou e o cara não foi acionado. E agora? Isso aqui tem cara de que vai cair, né? Aquele copo meio vazio, ou é a oportunidade que algumas pessoas que não conseguiram pegar esse movimento vão ter de pegar vale mais barata do que estava ali, né? Não é pouca coisa, daqui uns 4, 5% mais barato. Ou, né, começar a pegar, porque quando eu falo que o cara vai pegar mais barato, o cara fala assim: "Ih, então tá barato aqui, né? Então eu vou pegar, sei lá, todo o dinheiro que eu tenho, 66 mil reais, e vou pegar e vou comprar 1000 vale aqui". Não, isso não é uma ideia inteligente, cara. Tá? Então, o movimento é assim, tá caindo. Então você compra, vamos dizer que você quisesse comprar. Você acha que isso aqui, você é do tipo que fala assim, pô, esse copo tá meio cheio e eu posso enchê-lo. Então você vai pegar aqui dessas 1000 que você tem, possibilidade de pegar, você vai pegar, talvez, 400. E, por exemplo, você vai vender put, tá? Vai vender put aqui, em 64. O vencimento de opções é sexta-feira que vem. Tá? Então tá muito pertinho. Você vai vender put, por exemplo, aqui.
Vai faturar alguma coisa, não é muito, a volatilidade, por incrível que pareça, a volatilidade das opções não disparou, subiu, mas não disparou. Então as suas puts não vão ser assim, aquela gordura, aquela espetáculo, aquela coisa gorda que você ganha um dinheirão. Não vão ser, mas pensa que isso aqui pode descer, subir e você não ser exercido. Tá? Então, você pode, supondo, naquela ideia que eu estava falando, o cara compra 400 agora, pega mais 400 e vende de put aqui, e vende mais 200, ou refaz a conta, porque agora já não tem os 66 mil, rende mais um pouquinho, né? E vende mais put aqui. Se a Vale desabar, o cara comprou um tanto aqui, vai comprar outro tanto aqui, porque ele vai ser exercido nas puts, e possivelmente vai ser comprado, vai comprar mais um tanto de Vale aqui. Então ele vai fazer 3 preços. Vamos dizer que ele dividisse, se tivesse 1.200 para facilitar, 400, 400, 400. Ele vai fazer um preço médio que vai ficar mais ou menos aqui, porque isso aqui tem uma diferença de 2 euros, de 2 reais para cada lado. Tá? Então o cara vai ficar mais ou menos aqui com um preço médio de 64. Porém, ele já pegou aqui em cima. E se não cair mais, se fizer isso aqui e voltar, o cara já pegou pelo menos 400 aqui. Coisa que ele não tinha. E ele pegou num certo valor. Então, é importante você se definir se você é um cara otimista ou pessimista e o que você antevê, ou melhor, o que você espera para Vale dentro do time frame que você quer operar. Porque tudo isso que eu estou falando aí é muito bacana para o cara que vai operar para um mês, 2, 3 meses lá para frente. Agora, para o cara que vai fazer um swing trade, o cara vai entrar, vamos dizer, segunda-feira agora e quer sair terça ou quarta. O cara quer entrar e sair. Né? Pô, aí é muito mais complicado, porque ele está comprando, o negócio está caindo e ainda está longe da média. Então não é a melhor hora para ele comprar. Seria aqui assim, seria um preço bem mais adequado. Mas tem que fechar esse gap. Está aberto. Né? Então, você tem que decidir aí como é que você vai fazer. Se você é o otimista, se você é o pessimista. Pro cara que é o pessimista, o cara, quando ele perdeu esse candle aqui, ó, assim, forte, talvez o cara tivesse aproximado do stop. Ah, eu não teria saído. Eu saí. Eu estava posicionado em Vale, com muita coisa, e continuo posicionado, mas saí com uma parcela considerável no fim deste candle. Por quê? Porque eu falei isso também. Isso tudo foi tudo isso que eu estou falando aqui agora para vocês, galera. Eu falei durante a semana e falei através do Telegram e falei através do Instagram, tal. Quem não participa desses grupos, eu recomendo que participe, porque a gente às vezes tem ali alguma coisa que pode ser útil, né? Como por exemplo isso. Então eu saí aqui por quê? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Eu vi esse movimento acontecer. Eu estava posicionado nesse movimento aqui e eu não saí com a minha posição intensa porque eu realmente tinha uma confiança de que aqui era o movimento que a Vale ia para cima. Não aconteceu. Então, visto o que aconteceu depois, eu reposicionei, refiz as minhas posições. Tudo isso foi narrado ao longo do tempo. Chegou aqui, eu falei, pô, agora, né? Uma vez é acidente, 2 vezes é burrice. Então, eu saí. Uma parcela considerável, continuei ainda posicionado, porque a minha posição para Vale é para longo prazo. Eu quero voltar com isso para aqui, tá? Inclusive, tem opções de longo prazo para isso. Mas uma parcela considerável, dado que eu tinha muita coisa, eu saí aqui. E agora eu vou refazer minha posição. Tá? Não necessariamente na segunda, vai depender do que acontecer, mas eu já vou começar a refazer minha posição exatamente dessa forma como eu falei com vocês, parceladamente, comprando. No caso, eu faço muitos day trades, então eu compro, saio, fico com uma parcela, compro, saio, fico com uma parcela, e assim eu vou fazendo. Se você quer ver como é que a gente faz isso, tem aí aqui no canal. Eu não sei exatamente o nome do vídeo. Tá, mas você não sabe o nome do vídeo? Não, eu tenho quase 2.000 vídeos no canal, cara. Você acha que eu vou lembrar o que eu tenho em cada um desses vídeos? Esquece. Não, esquece, tá? Não sou essa pessoa. Então, você vai ter que vasculhar sim. Que é o conhecimento tá aí, de graça. Mas é de graça, mas não é de mão beijada. Você tem trabalho. Então, tem esse lance aqui, tá? Conforme eu tô falando. Quem estava posicionado? Pô, agora, se você estava posicionado e não quer ficar para longo prazo, fala, pô, isso aqui tá meio vazio, esse copo tá meio vazio, o stop tá ali, ó. Aqui. Se acionar, acionou, você sai fora, né? E infelizmente o trade não deu certo para você, né? Mas tem tudo isso que eu acabei de falar, você tem que levar em conta na hora de tomar a sua decisão. Aqui não tem call, nunca vai ter call, e eu não dou a decisão por vocês. Eu não falo assim, faça isso. Não, também se é esse canal que vocês estão buscando, não é o meu. Tá? O meu canal não vai assim e não vai ser assim.
né? Meu canal são as minhas regras. E a minha regra é sempre a seguinte: eu quero ensinar as pessoas a pensarem sozinhas. Elas têm que tomar suas próprias decisões, porque no final das contas, cara, o prejuízo, na hora que vem a nota de corretagem, ela tá no teu nome. Ela não tá no meu nome. Nem no nome de ninguém. Tá no teu. Então aquela grana que entrou ou saiu é sua. Se você ganhou, o lucro é seu, não é meu. Você vai me fazer um Pix cada vez que você tiver um lucro. E o prejuízo também é teu, não é meu. Tá? Essa é uma coisa só entre você e a Receita Federal. E a sua mulher, ou seu marido, seus filhos, né? Porque essa galera toda vivencia os teus prejuízos e teus lucros também. Né? Se você começar a mandar bem, essa gente toda vai se aproveitar dos teus lucros. Então não tem call e não vai ter nunca. A gente aqui sempre dá é, a vara de pescar, o anzol, tal, e agora você ensina, ó, assim faz. Agora, como é que você faz? O que você faz é contigo. No semanal, observe que a Vale vinha naquela congestão gigante, eterna, foi lá em cima no valor, caiu, veio aqui embaixo, testou, deixa eu tirar as linhas dali, testou a média 200, testou a média 200, testou a média 200 e perdeu a média 200. Aqui a gente deu uma bela de uma rateada e falou, uma rateada assim, no sentido do nosso otimismo, falou, porra, aqui a coisa ficou mesmo feia e Vale tem um potencial de buscar, ela tem um suporte aqui embaixo no 54, ó, por volta de 54, 55 e pouco, e pô, é capaz de vir buscar isso aqui, né? Ficou ruim, ficou muito ruim quando aconteceu isso. Pô, aí ela fez na outra semana, sem ser que passou a outra, isto. Isto é um candle de ignição semanal. Aí você fala assim, porra, é? Olha aqui na tela. Qual é o último candle que tem alguma coisa parecida com isso aqui? Ó? Este, lá atrás. Foi em novembro de 2022. Que tem um candle, assim, razoavelmente semelhante. Ah, é o maior volume desde então? Não, não é o maior volume desde então. Temos que lembrar, né, que a nossa bolsa está com menor volume nesses últimos tempos. Tinha aí o negócio de férias, né, no hemisfério norte, tudo isso. Nossa bolsa vem com um volume menor nos últimos tempos. Então não dá para a gente comparar volume diretamente, volume com volume, mas dá para a gente ver que isso aqui foi acima da média recente. Este é um candle de ignição. E um candle de ignição que vem seguido de um candle de correção, o que é normal. E é exatamente por isso que eu estava falando aqui pro pessoal. Você está vendo isso aqui como otimismo ou como pessimismo? Porque o pessoal olha o mercado desse jeito aqui, cara. Ou pelo menos boa parte das pessoas que eu vejo olha isso aqui. Porra, cara, olha isso, cacete, porra, tá muito ruim, vale vai cair para R$ 2. É uma forma de olhar, eu não recomendo, mas quando você olha isto aqui, você observa que ela veio, botou candles abaixo da média de 200, depois de ter testado várias vezes, negou a perda da média de 200 com um candle de força, com volume, e agora um candle de correção. Que, diga-se de passagem, não é um espetáculo de candle, não é aquele que fala, porra, isso aqui corrigiu, negando todo esse candle. Está muito longe disso, nem 50% desse candle aqui isso andou. Portanto, o cenário segue no semanal comprador. Comprador, por conta deste candle. Óbvio que se essa semana vier, perder isso aqui, fechar aqui perto da média ou logo abaixo dela, tá, aí a coisa muda completamente. Mas nesse exato momento, que é o que nos interessa, porque não é o que nós podemos ver, a gente não pode prever o futuro, é, isso aqui é um cenário comprador. Tá? Pode formar um gift, que é aquela sequência de pequenos candles aqui, e no rompimento vai para cima. Num time frame mais curto, você vai ver isso como uma bandeira. Tá? Mas isso aqui continua sendo um cenário comprador. Se superar esse candle aqui, então, ou seja, se superar aquela marca ali de R$ 70 na tentativa de vir fechar aquele gap que eu falei que está aberto lá um tempão, mostrei no outro gráfico do diário, esse aqui, nessa tentativa, que foi aquela que falhou recentemente, se superar ali, especialmente se fechar o gap, cara, aí, ou seja, se passar de 72, o troço é muito comprador. Na hora que fechar esse gap, esse cenário vai ficar muito comprador, se fechar o gap, claro. Na ultrapassagem disso, já vai ficar muito forte a tentativa de compra. Então, pelo semanal, eu vejo aqui, continua um cenário comprador até prova em contrário. Prova em contrário seria um candle, vamos dizer, um candle forte aqui, a perda dessa abertura. Se perder essa abertura, tá? A coisa azeda, ou um candle que já venha fechar aqui
já vai ficar ruim se fechar abaixo da média de 20, de 200. Se conseguir fechar aqui abaixo da média de 200, já fica muito ruim isso aqui. Mas se perder essa abertura do candle 35, tchau, acabou, aí acabou a conversa. E aí sim, volta aí aquele cenário de vir aqui para baixo. Tal. Captaram? Bom, os juros a gente também analisa porque eles são impactantes para toda a economia. Observa isso aqui, no diário, uma tendência de baixa incontestável. Acho que não tem quem vai discutir que isso aqui é uma tendência de baixa, né? Espero que não. Tá? Todas as médias alinhadas para baixo, tendência primária, secundária, terciária, tudo de baixa. Vários zigue-zagues descendentes. O troço está caindo e tem tudo para continuar caindo, dado que não necessariamente a economia está melhorando, mas as incertezas estão melhorando. O grande problema dos juros não é a economia efetivamente melhorar. Isso, óbvio, ajuda muito. Mas um dos principais motivos pelos quais os juros disparam é a incerteza. Tá? Risco é igual a volatilidade, galera. Já falei isso 1000 vezes. Quando que nós temos muito risco? Quando há incerteza. Muita incerteza. Um cara fala um troço, outro fala outro. Aí o governo dá um passo para a direita, daqui a pouco ele dá um passo para a esquerda, daqui a pouco ele dá uma cambalhota. Essa incerteza, ela é terrível para os agentes econômicos. Terrível. Quando a incerteza diminui, ela não precisa sumir, ela pode só diminuir a níveis toleráveis. E, obviamente, que no caso do Brasil, esses níveis são elevados, porque é um país de sempre muito incerto. Não de hoje, mas de mais de século. Então não vai ser uma coisa que vai mudar rapidamente. Mas quando a incerteza diminui, os juros cedem. E os juros vêm cedendo há um bom tempo. Tá? Isso aqui é uma tendência de baixa, nítida. Houve um repique até a média de 20, mas a coisa continua sendo uma tendência de baixa. No semanal, fica ainda mais fácil. Você observa que aqui fica ainda ridículo, porque nem na média de 20 volta. Tá? O troço é tão poderoso que o máximo que ele consegue recuar é até a média de 9. Tá? Então, isso aqui é uma supertrend de baixa no semanal dos juros. Aí você fala, pô, então eu vou operar juros vendidos. Não faça isso. Não, primeiro não opere juros. Tá? Juros é para gente grande, não é para gente pequena. Gente grande que eu estou falando é institucional. Gente pequena que entra para operar com gente grande geralmente se machuca. E eu volto a recordar um ditado antigo do mercado, não é novo, é antigo. O índice machuca, o dólar aleja, os juros matam. Então, aqui o cara morre. Se ele errar, ele morre. Portanto, não entre nessa brincadeira, porque essa brincadeira não é para vocês. Nem para mim. Eu também já operei juros, mas não gosto. Os resultados são muito complexos. Tá? Então, juros, se for ser operado, tem que ser operado como long and short. Você faz pontas diferentes para diminuir esse risco absurdo que é a operação de juros. Certo? Mas isso aqui é uma super trend de baixa no semanal. Beleza, galera? Então, olha aqui, ó. Temos aqui todos os meus livros disponíveis no Clube de Autores. Todos esses livros juntos custam menos do que um stop que você leva por aí, tá? Tem aqui muita coisa para vocês aprenderem, para ensinar seus filhos, para aprender a operar vendido, que eu estou falando há um tempão. Lembra? Vamos voltar aqui no índice. Quando o índice estava fazendo isso aqui, ó. Ah, porque o índice vai romper e eu estava aqui batendo na cabeça de vocês. Aprenda a operar vendido. Aprenda a operar vendido. Quando que se aprende a operar vendido? Quando está subindo. Por quê? Porque depois quando cai é difícil começar a aprender a operar. É um troço que já está acontecendo. Não é fácil você começar do zero ali. E a maior parte das pessoas não sabe operar vendido. Deviam. Teriam e estariam ganhando grana aqui. Muita atenção. Aprender a operar vendido é muito importante. E várias outras coisas, opções, tal, conta de risco, hedge, o cara que montou carteira. Muita gente, né, também, nessa fase aqui, começou, vou montar carteira, vou montar carteira. Tá bom. Nada contra montar carteira, desde que você saiba fazer hedge. A maior parte das pessoas não sabe fazer hedge. Aí o cara monta a carteira, aí conforme faz isso aqui, a carteira do cara, né, dá uma derretida. Aí o cara sai. Nesse caso aqui, até o troço está apontando para baixo. Mas podia não estar, podia ter dado essa derretida. O cara começa a zerar aqui, porque não aguenta o drawdown. Ele começa a desfazer a carteira ou desfaz toda e o troço dá uma voltada. E o cara morre no prejuízo. É aquele negócio, você nada. Quando você cansa, você está a 100 metros da praia e você se afoga. Né? O barco afundou, você nadou. Você chega lá pertinho da praia, você não aguenta mais. Pum, e afoga.
É o caso. A maior parte das pessoas sofre com isso. Porque elas não sabem fazer hedge. Se elas soubessem fazer hedge, elas não passavam por isso. Valeu! Então esse é o nosso vídeo semanal. Espero que seja muito útil e espero que o fim de semana de vocês seja excelente, maravilhoso, espetacular. Tudo de bom para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.